Olá a todos, meu nome é Luiz Celso. Essa é a continuação do nosso curso de Ciência de Dados aplicado a dados não estruturados. Agora a gente entra numa parte do curso que eu acho muito interessante. É, a gente entra na fase que para mim é o mais legal, que a gente começa a ver vários modelos super poderosos e modelos que estão relacionados com diversas coisas que a gente viu até o momento. Ah, nessa aula, a gente vai estudar questões relacionadas com a análise semântica latente. Eu vou explicar os modelos e como que a gente pensa essas coisas. Mas o problema básico que a gente está tentando resolver é um problema que a gente tem adiado desde o começo do curso. E é o problema que a gente tem usado palavras para fazer basicamente tudo o que a gente tem feito em processamento de linguagem natural ou recuperação de informação. A gente tem usado palavras, né, tokenizado palavras e usado isso para construir vetores, e indexar ou fazer as análises que a gente quer, fazer classificação, seja o que for. Mas o que são palavras? Né? Palavras são invenções nossas, né, de humanos, para representar conceitos. Né? E essa indireção de que as palavras não são exatamente os conceitos traz diversos problemas que a gente já discutiu. Né? Por exemplo, a gente tem mais de uma palavra para representar o mesmo conceito. É, ou a mesma palavra sendo usada para representar conceitos diferentes. Então, essa representação que a gente usa para os conceitos, né, as palavras, elas têm suas limitações. Na aula de hoje, a gente vai ver uma forma da gente escapar um pouco disso, tentar transformar palavras em conceitos. E em vez de representar um documento como um conjunto de palavras, a gente vai representar um documento como um conjunto de conceitos. E com isso a gente vai se aproximar um pouco mais ao conteúdo real, semanticamente falando, desse documento. A gente vai passar a entender melhor o que esse documento representa. E para falar sobre essas questões de análise semântica, eu vou usar esses slides, né, do livro de recuperação de informação que a gente vem usando. Um, mas como é um livro de recuperação de informação, e são slides de recuperação de informação, o tema análise semântica é apresentado muito com foco na indexação, para a gente responder a consultas. Mas esse é um conceito geral. Né? Análise semântica é um conceito mais geral do que simplesmente o problema relacionado com busca. Então, apesar de usar slides de recuperação de informação, eu vou estar sempre tentando apresentar as coisas no modo mais geral, falando de LSA, que é Latent Semantic Analysis. Então, em vez de indexação, eu vou falar em analysis. Tudo bem? Mas vocês vão ver, no final eu vou ligar tudo e vocês vão ver que na verdade são a mesma coisa, só com ênfases e alguns detalhes diferentes. Então, nesse vídeo, a gente vai começar pensando no velho problema de indexação, né, e de buscas, de recuperação de informação. Só que aí eu sempre vou destacar, sempre que quando o problema for mais geral, eu vou destacar, né, o que faz parte da indexação, o que faz parte do conceito geral de análise semântica. Aí a gente vai ver como que isso é usado para reduzir a dimensionalidade, e essa redução de dimensionalidade tem esse efeito de destacar a similaridade semântica entre os conceitos que a gente tem nos documentos, né? E no final falar como que isso se aplica à recuperação de informação, mas também falar coisas sobre como esses modelos se aplicam em outros cenários e como que esses modelos são relacionados com outros modelos que a gente usa em processamento de linguagem natural e em ciência de dados e machine learning em geral. Então são vários conteúdos muito, muito interessantes. Espero que vocês gostem tanto desse conteúdo quanto eu gosto. Então vamos começar pela parte da indexação. Então digamos que a gente tenha essa matriz de incidência, né? A matriz de termos e documentos. Né? Então esse aqui, como a gente está acostumado, são os nossos documentos, lá peças de Shakespeare, e aqui são as nossas palavras, né? As coisas que a gente tem dentro de cada um desses documentos. Mas aí eu comentei no começo que palavras em geral não são o ideal para a gente representar realmente o conceito que está sendo
explicado, né? Por exemplo, se você fala de carrinho, é um carrinho de criança brincar, ou é um carrinho de compras, ou é alguma outra coisa. Você está falando de um carro normal, mas de repente é um carro pequeno. Exatamente o que você está representando com aquela palavra, né? Então, a gente gostaria de ter uma forma melhor de indexar os documentos e tentar capturar essa questão de que palavras, de repente palavras diferentes têm o mesmo conceito. Como que a gente poderia fazer isso, né? Como que a gente poderia, de repente, encontrar, digamos, palavras que são parecidas e fazer com que elas sejam unidas num mesmo conceito? Como que a gente poderia fazer isso? E a forma que a gente vai fazer isso é uma forma bem matemática. É uma forma de lá das coisas que vocês estudaram quando vocês estudaram álgebra linear. Aí o que a gente vai fazer é decomposição dessa nossa matriz de incidência, uma matriz de termos e documentos. E aí é um processo que é usado para várias coisas em diversos cenários de machine learning, de engenharia. Então, essas decomposição, por exemplo, essa decomposição que a gente vai usar, que é Singular Value Decomposition, ou SVD, isso é usado para um monte de coisa. Daqui a pouco eu vou explicar também para vocês outros modelos que usam coisas muito parecidas. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, transformar a nossa matriz de documentos e termos em três matrizes que, multiplicadas entre si, elas dão o mesmo resultado. Então, é a mesma coisa. Só que agora a gente vai ter três matrizes diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver como que, pela mágica das restrições, das regras do SVD, essas matrizes vão ter propriedades muito interessantes para a gente entender os nossos documentos, entender as nossas palavras e entender como que essas coisas estão relacionadas dentro do nosso corpus. Então a gente vai ver que um procedimento meramente matemático, na verdade, ele vai conseguir identificar diversas coisas semânticas, ele vai conseguir entender diversas coisas sobre o nosso texto. E aí é isso que eu acho a parte mágica desse assunto. A gente usar um mero conceito matemático que não foi pensado quando foi inventado a esse tipo de aplicação, mas que na verdade tem resultados muito interessantes para entender questões relacionadas com semântica. Para apresentar essa modelagem e explicar a decomposição, a gente vai usar essa matriz simplificada aqui. Então, de novo, a gente tem os nossos documentos aqui, né, nas colunas, e nas linhas a gente tem as nossas palavras, né, os nossos termos. E aqui a gente não está usando pesos como TF e IDF, a gente está usando só se o documento tem ou não. Mas, obviamente, isso é só para simplificar. Poderia ser uma matriz qualquer com os pesos sendo TF e IDF, não teria problema nenhum. Mas a gente vai usar essa matriz com zeros e uns só para simplificar, ficar mais fácil da gente enxergar o processo de decomposição e também depois para a gente interpretar os resultados. Então a gente vai pegar a nossa matriz C, né, que é a nossa matriz de termos e documentos, e vai fazer essa decomposição. E aí isso, qualquer pacote matemático, por exemplo, scikit-learn, qualquer ferramenta de machine learning que vocês estiverem usando, provavelmente vai ser capaz de fazer essa decomposição. Né? Claro que dá para fazer na mão também, fazer esses cálculos, se vocês aprenderem álgebra linear, mas em geral não é o caso. Então a gente simplesmente vai aplicar essa decomposição usando uma ferramenta e essa ferramenta vai retornar três matrizes: a matriz U, a matriz epsilon e a matriz V transposta. Aí agora eu vou explicar cada uma dessas matrizes, o que elas significam, na verdade, o que essa decomposição conseguiu extrair dos dados para compor essas matrizes e como que a gente interpreta essas matrizes. Aí a primeira matriz que a gente vai ver é a matriz U. A matriz U, veja que ela vai ter, né, os nossos termos, e aqui ela vai ter números de dimensões, que essas dimensões a gente pode pensar nelas como os nossos tópicos. Como a gente está fazendo análise semântica, a gente quer entender a semântica, a gente quer entender sobre o que os documentos falam. E a gente pode chamar isso de tópico. Os documentos falam de um determinado tópico. Né? Então, se eu tenho um documento que fala muito de barco e navio, ele vai ser um documento sobre
navegação, por exemplo, né? Um tópico relacionado com navegação. Mas a gente não sabe quais os tópicos existem nos documentos, né? Então a gente usa esses tópicos que são meramente dimensões matemáticas que foram identificadas pelo processo de decomposição, né? E aí como que a gente interpreta isso? A gente interpreta que cada palavra, por exemplo, ship, ela está relacionada com esses tópicos que foram identificados nessa decomposição da matriz, né? Então, esse vetor da palavra ship é um vetor que relaciona a palavra com os tópicos, né? Então, digamos assim, vamos ver aqui, por exemplo, o tópico 5, veja que ele está falando bastante de... ele tem valores altos tanto para a palavra ship quanto para a palavra boat, né? Então, provavelmente é um tópico que conseguiu capturar coisas relacionadas é, com veículos que navegam no mar. Então, é esse tipo de interpretação que a gente vai fazer, né? Então, a gente vê que ship, né, como ele tem um valor alto aqui no 4 e no 5, provavelmente está muito associado a esses tópicos 4 e 5, né? O tópico 3 também deu um valor alto. Então, é assim que a gente pensa e interpreta essas matrizes, né? Mas o importante é saber que agora a gente conseguiu transformar as nossas palavras e traduzir elas em um conjunto de tópicos. E a gente sabe agora se essa palavra está mais associada ou menos associada a um tópico ou outro. Então, é basicamente assim que a gente interpreta a matriz U. Já a nossa segunda matriz, a matriz sigma, ela é a matriz que associa valores de importância aos tópicos que foram identificados no processo de decomposição, né? Então, para cada um desses tópicos, a gente vai ter um valor que é basicamente a importância desse tópico. Então, se a gente tem um corpus que fala muito sobre navegações e a gente, de repente, tem um tópico que aparentemente está associado com veículos que se deslocam na água, né, esse tópico provavelmente vai ter um valor alto na nossa matriz sigma, né? Ele vai estar entre os primeiros tópicos aqui, tópico 1, tópico 2, tópico 3. E já coisas menos importantes, digamos que tem um tópico que acabou associando coisas relacionadas com a preferência de alimentares do capitão do navio. Bom, são tópicos não tão importantes para um corpus desse. Aí provavelmente eles vão receber valores menores nessa matriz. Então é assim que a gente interpreta essa matriz. Essa matriz associa valores de importância aos tópicos. E por fim, a gente tem a matriz V transposta, que agora é uma matriz que associa os nossos documentos aos nossos tópicos, né? E aí a interpretação é parecida com o que a gente fez com os termos, né? Então, documentos, por exemplo, documento 1, que tem um valor alto aqui para o tópico 3, provavelmente ele está associado com o tópico 3. O documento 3 já tem valores altos para esses três tópicos, ele está associado a esses três outros tópicos. Então é assim que a gente interpreta a matriz V transposta. Então ela está associando os nossos documentos aos tópicos, com relacionados ou não relacionados, né, no caso de valores negativos, eles estão aos tópicos. Então essa é a decomposição completa, né? Então a nossa matriz original, ela criou agora essas três matrizes, e agora com as três matrizes eu consigo saber a associação dos termos para os nossos tópicos, né, para os nossos conceitos semânticos que a gente identificou, a importância de cada um dos tópicos ou conceitos semânticos e as associações entre os documentos e esses conceitos semânticos. Então tá vendo que a gente consegue nos distanciar um pouco, né, do original, que a gente só falava de palavras, agora a gente tem associações entre documentos e tópicos semânticos, que é isso que a gente estava querendo. Mas tudo bem, a gente fez isso,
A gente fez essa decomposição, mostrei para vocês que agora a gente tem essas três matrizes e elas têm um significado, né? Essa análise dessas matrizes, entender o significado dela, é o que se chama em geral de análise semântica latente. Então, se eu parasse a aula aqui, seria uma aula simplesmente de análise de semântica latente. A gente está estudando quais os tópicos que foram identificados naqueles documentos, a gente pode estudar como que as palavras foram atribuídas a tópicos, dá para fazer um monte de coisa relacionado com isso. E, inclusive, são coisas que vocês podem fazer na parte de análise exploratória do texto que vocês estiverem usando no trabalho. Tem informação sobre isso no material da disciplina. Então, essa parte de entender essas dimensões semânticas já é, por si só, super útil e super importante e super relevante. É claro que a matriz que a gente usou de termos e documentos é uma matriz bem simplificada, né? A gente tinha lá, sei lá, 5 palavras, 5 documentos. Então é difícil de interpretar essa matriz porque é um exemplo muito básico e a gente não tem dados suficientes para construir um modelo interessante. Mas percebam que se a gente tivesse uma matriz completa de documentos, fazer essa análise que eu mostrei para vocês, né, de entender o que está relacionado em cada um dos tópicos, faria muito mais sentido e seria muito mais proveitoso. Mas vejam que o que a gente fez até agora já é super útil e super importante para processamento de linguagem natural. Mas agora, como que a gente vai usar isso para o problema de recuperação de informação? Como que a gente vai tentar agora indexar, em vez de indexar termos, né, como a gente estava fazendo antes, tentar indexar coisas mais associadas ao significado desses termos. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue fazer buscas em cima disso? É isso que a gente vai ver agora, como que a gente vai transformar a nossa matriz de documentos e termos numa matriz que seja mais útil para a gente indexar e fazer buscas. E um ponto importante, o ponto central da nossa técnica que a gente vai usar para agora usar o LSA, essa análise semântica que a gente detectou para fazer a indexação dos documentos, é a gente fazer a redução da dimensionalidade. Que essa redução da dimensionalidade ela vai ser útil para a gente, tanto porque a gente está diminuindo o tamanho do nosso vocabulário, né? Então se agora a gente tinha, digamos, 500.000 de termos, agora a gente vai ter, digamos, sei lá, 100, 200 tópicos, né? Então a gente diminuiu bastante a nossa dimensionalidade, né? E o que acontece é que usando a técnica que a gente vai usar, a gente vai fazer com essas dimensões que a gente escolhe para ficarem no final, que elas sejam as mais importantes no sentido de capturar o máximo do conteúdo do nosso corpus. Aí, para fazer isso, a gente vai usar aquela matriz sigma que tinha a importância de cada uma das dimensões, de cada um dos tópicos, né? Ou de cada um dos elementos semânticos. O que a gente vai fazer é pegar aquela matriz e zerar as dimensões que são menos importantes. Então, aquelas que estão mais lá para o final, com valores mais baixos, a gente vai pegar e transformar aqueles valores para zero. E aí, o que a gente está fazendo quando a gente faz isso é, primeiro, diminuir a dimensionalidade. Então, agora a gente vai ter algoritmos mais rápidos, né? Porque em vez de estar tratando com milhares de termos, a gente está tratando com alguns tópicos, né? Algumas dimensões apenas. Mas, ao fazer isso, descartar as dimensões menos importantes, em geral, essas dimensões menos importantes, elas contêm bastante ruído, né? Ou, sei lá, coisas escritas erradas, ou documentos que não deveriam estar no corpus, ou algum erro de importação. Não é? São coisas que não são comuns, por isso elas estão em dimensões menos importantes. E essas coisas, às vezes, né, elas contribuem para atrapalhar na hora que a gente está analisando a similaridade de documentos. Aí você tem uma coisa estranha dessa no documento e vai fazer ele ficar diferente de outro documento, mas na verdade eles eram próximos. Grande parte dos documentos trata de coisas similares. Então, quando a gente faz essa redução da dimensionalidade, um benefício é eliminar essas coisas, né? Aí a analogia que os autores fazem aqui imagina se você quer perceber a similaridade
entre uma flor vermelha e uma flor preta e branca. Né? Se você usa a informação da cor, essa informação vai atrapalhar você identificar as similaridades. Se você reduz a dimensionalidade, em vez de ter três componentes para as cores, né, para ter várias cores, você só tem um componente só para ter preto e branco, né, você reduziu a dimensionalidade, mas agora você consegue perceber, né, porque você reteve as pétalas, você reteve as outras coisas que fazem a flor ser flor. Então, descartar a informação de cor, na verdade, simplificou o processo de identificar o que realmente é similar, porque a cor só estava atrapalhando. Era uma coisa que era diferente, mas não fazia elas deixarem de ser flores. Então, aqui o exemplo que a gente vai fazer, né, aqui voltando às nossas matrizes, né, matrizes U, sigma e V transposta, o que a gente vai fazer com a sigma é eliminar os os tópicos menos importantes. Então a gente pegou e colocou zero naqueles tópicos menos importantes. E aí é isso. E agora a gente vai pegar e multiplicar essas matrizes de novo. A gente vai eliminar isso, multiplicar essas matrizes de novo. Bom, e depois que a gente multiplica as matrizes que a gente obteve na decomposição com a retirada dos elementos menos importantes, a gente obtém uma nova matriz de documentos e termos. Mas agora essa é uma nova matriz, mas com os termos projetados no novo espaço dimensional que a gente criou, que na verdade agora só tem duas dimensões. E essa matriz projetada, agora veja que ela tem valores. Né? Tinha vários documentos que não tinham determinados termos, agora todo documento tem algum valorzinho ali que foi gerado, né, dessa transposição das dimensões. Então aqui, originalmente, a gente tinha isso, né? E depois a gente obteve a nossa nova matriz. E aí que comparando as duas matrizes, olha que interessante, dá para a gente observar várias coisas legais. Então, por exemplo, antes, olha aqui, o documento 2 e o documento 1, eles não eram muito parecidos, né? Porque eles só falavam, a única coisa que tinha comum era a parte do oceano, né? Mas um falava de navio e outro falava de barco, então deveria ser mais próximo, né? Mas agora veja como quando a gente reprojetou, agora o documento 1 que não falava de barco, agora fala um pouquinho de barco, tá vendo? E o documento 2 que não falava de navio, agora está falando de navio. Então, viu que a gente aproximou esses dois documentos, mais no sentido da semântica deles, e não apoiado agora meramente em palavras, mas a gente aproximou eles em termos semânticos. Então, é exatamente isso que a análise semântica, né, e esse processo todo faz. Aqui um exemplo similar que eu acabei de apresentar, né, mas agora comparando o D2 e o D3. Né, e o D3 fala de navio, mas não fala de barco. Então, se a gente for comparar a similaridade dos dois, usando, por exemplo, o ângulo do cosseno, qualquer coisa que a gente já usou antes, a similaridade vai dar zero. Mas agora, se a gente usa na nossa nova matriz reprojetada, a gente vê que agora eles têm bastante similaridade. No final, se fizer as continhas, né, multiplicar cada um dos componentes aqui, a gente vê que a similaridade é 0,5. Né? Então a gente conseguiu ter um resultado melhor fazendo esse processo de redução de dimensionalidade e decomposição em geral. Então a gente conseguiu obter uma matriz que é melhor, que ela captura essas questões de semelhança dos termos. Né? Navio e barco não chegam a ser sinônimos, mas eles conceitualmente eles estão muito próximos. Então é interessante ter essa informação de proximidade quando a gente vai fazer a busca ou seja qual for a análise de processamento de linguagem natural que a gente está fazendo. Então a gente viu que essa nova matriz que a gente gerou é uma matriz melhor do que a original para representar o nosso problema ou para servir para responder as nossas buscas, mas eu não expliquei bem por que ela é melhor. E ela é melhor porque as propriedades da decomposição dos valores, o que elas fazem é maximizar a captura da variância
dentro do corpus ou dentro da matriz original. Então, quando você está reprojetando as dimensões, as novas dimensões vão tentar capturar o máximo da covariância ou da correlação, dependendo do modelo que você está usando, entre as dimensões. Então, elas maximizam isso, então elas estão juntando mais coisas similares. E aí depois, quando a gente faz ainda por cima a eliminação das dimensões menos importantes, os eixos mais importantes, as dimensões mais importantes são mais enfatizadas. Então a gente está enfatizando coisas que acontecem junto, coisas que estão altamente correlacionadas. Para entender um pouco melhor desse processo e enxergar melhor como que funciona essas transposições das dimensões, como são essas transformações dos espaços, eu aconselho vocês olharem lá no meu canal, os vídeos sobre PCA, que é uma técnica parecida, que faz coisas parecidas. Do jeito que eu explico, a parte matemática é diferente, né? Mas na prática o resultado é muito parecido. Tem uns detalhezinhos diferentes que eu vou explicar daqui a pouco, mas para entender como que a gente está manipulando as dimensionalidades, vocês podem assistir o vídeo do PCA, que é a mesma coisa, mas é opcional, não precisa. E agora que a gente viu que a gente consegue obter informações melhores fazendo essa decomposição e essa eliminação de dimensões menos importantes, como na prática a gente usa num sistema de recuperação? Como que a gente transforma aquilo num índice invertido para a gente fazer consultas, por exemplo, usando o Vector Space Model? Aí uma forma básica é a gente indexar aquela nova matriz, a matriz C2 que a gente obteve, né? Só que a gente fez isso tudo, se a gente está reindexando uma matriz que é do mesmo tamanho da matriz original, bom, a gente teve todo o trabalho de reduzir a dimensionalidade, mas aí a gente está mantendo todo o tamanho do nosso vocabulário. Bom, é um desperdício, né? Então o ideal seria a gente armazenar só o que a gente precisa, que na verdade o que a gente precisa são os tópicos que a gente identificou. Então agora a gente vai sair do mundo de armazenar os termos, e em vez dos termos a gente só vai armazenar os tópicos que a gente manteve no final. Seja lá se a gente manteve, né, no caso do exemplo, só 2 tópicos, então a gente vai vai indexar 2 tópicos. Na prática, a gente indexaria 100, 200 tópicos, e são esses tópicos que vão determinar a similaridade entre os nossos documentos. Aí a vantagem de fazer isso é que agora esses tópicos vão estar capturando questões relacionadas com sinônimos e vão estar identificando melhor o que os documentos falam e não meramente o que eles contêm. Aqui falando na questão da redução da dimensionalidade, né, como que essa redução da dimensionalidade faz a gente reter informações mais importantes, né, e aí isso está relacionado com como que o espaço é remapeado, né, que eu falei, que eu explico melhor no vídeo do PCA, né, que na hora que a gente vai fazer a decomposição, a gente escolhe as transformações que têm o menor custo, as transformações que se aproximam de onde a maior parte dos dados está. E aí, com isso, a gente traz coisas que são semelhantes, mais próximas, ou enfatiza coisas mais semelhantes. E quando a gente faz a redução da dimensionalidade, isso ainda é enfatizado mais. Então, agora, se a gente usa esses tópicos, essas dimensões, essas novas dimensões que a gente identificou para fazer a indexação, a gente está resolvendo esse problema, que agora a gente, por exemplo, uma consulta que tinha a palavra barco, se antes ela nunca ia obter um documento com a palavra navio, agora ela está obtendo esse documento com a palavra navio. Então a vantagem disso é que a gente consegue aumentar o nosso recall. Né? Então agora um documento que provavelmente é relevante, mas não continha a palavra barco, só tinha a palavra navio, esse documento agora vai aparecer e vai melhorar o nosso recall. Mas sempre que a gente melhora o recall, tem aquela história, né? A gente pode ter problema na nossa precisão. Então, quanto menos dimensões a gente usa, mais a gente está aumentando o recall, mas também mais a gente está prejudicando a nossa precisão. Então, é um balanço que a gente tem que identificar. O que a gente faz agora na prática para implementar isso no nosso sistema de busca o que a gente vai indexar agora não são mais os termos, a gente vai jogar a nossa matriz
original e mesmo a matriz derivada, a gente vai jogar ela fora, a gente não precisa mais dela. O que a gente vai indexar é a matriz V, né? Transposta ou não. E a gente vai indexar ela, por quê? Porque ela contém os documentos e os tópicos dos documentos, né? E as dimensões, quanto que os documentos falam de cada um dos nossos tópicos. E aí é só isso que a gente precisa armazenar agora. Então, na indexação, é isso que a gente vai indexar. É assim que a gente vai criar a nossa postings lists, agora com os tópicos em vez dos termos. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a nossa consulta e transformar a nossa consulta, que antes falava, sei lá, barcos bonitos, a gente tem que transformar essa consulta agora também no nosso espaço. E aí, se a gente tem um vetor com dois tópicos, essa consulta tem que se transformar num vetor. Eu digo, se a gente tem dois tópicos no nosso modelo, né, a gente reduziu para duas dimensões, essa consulta tem que ser transformada em alguma coisa com duas dimensões também. Então ela vai ter que ser transformada num vetor, sei lá, com 0,55 é, e, sei lá, 0,89. Né? A gente tem que transformar, porque agora esses são os tópicos que a gente tem, tópico 1 e 2, e por acaso, digamos, essa consulta é um pouco relacionada com o primeiro tópico e muito relacionada com o segundo tópico. Aí como que a gente transforma essa consulta? O que a gente vai fazer é usar aquelas matrizezinhas que a gente calculou. Então a gente vai usar a nossa matriz sigma, a gente vai usar a nossa matriz U, que é a matriz dos termos, e aí com isso e multiplicar pela, pelo vetor da nossa consulta original, né, no espaço original de termos. E com isso a gente vai ter agora a nossa consulta no espaço que é o espaço dos nossos tópicos. Então a gente saiu do espaço do vocabulário e agora tem a consulta no espaço dos tópicos. Então é só fazer essa multiplicação. Agora a gente tem a consulta na mesma dimensionalidade do nosso índice, que é o nosso vetor V. E aí agora como é que faz? Bom, faz do mesmo jeito que a gente sempre fez. Né? E isso daqui é um vetor do mesmo jeito que a gente tinha um vetor antes do Vector Space Model. Né? Só que agora, em vez disso aqui serem palavras, e TF e GF, agora isso são tópicos e a força daquele tópico para o documento ou para a consulta. E aí agora a gente faz o que a gente sempre fez, calcula a distância do cosseno, por exemplo, entre os documentos representados em V e a nossa consulta. Então, voltou para o problema original de recuperação de informação, mas agora a gente está fazendo recuperação de informação nos tópicos e não nos termos. Agora, aquilo que eu mencionei para vocês algumas vezes nesse vídeo, né? Esses modelos de redução de dimensionalidade em geral, eles são muito usados em engenharia para várias coisas, em computação, em análise de dados, em ciência de dados, em machine learning, para diversas coisas, para eliminar ruído, para melhorar o treinamento, tem usos muito amplos para detectar anomalias, para recomendar produtos, a gente vai ver isso na próxima aula também. Essas técnicas são muito úteis para diversas coisas. E aqui nesse slide eu faço algumas comparações, né? Bom, o que a gente viu aqui, né, esses slides, como eu falei, majoritariamente são de análise semântica aplicado à recuperação de informação. Então a técnica foi explicado aqui é o LSI, Latent Semantic Indexing. Né? Mas o termo geral para isso é LSA, Latent Semantic Analysis. Então, se tirar a segunda parte desses slides que eu mostrei aqui hoje, se a gente fica só naquelas discussões dos tópicos e como os documentos estão associados aos tópicos, a gente está fazendo LSA, que é análise semântica latente, pode usar a mesma decomposição, a mesma coisa. Outro conceito que é super relacionado é o conceito de PCA, por isso que eu recomendei, se vocês quiserem, vocês podem assistir o vídeo também, que é um modelo diferente, eu explico de uma forma bem diferente, mas na prática é a mesma coisa. A única diferença é que no PCA, antes da gente fazer os cálculos e fazer a transposição do espaço, a gente pega e centraliza os dados
antes de fazer todos os cálculos, né? Aí essa é uma diferença. Outra diferença é que no LSI a gente, nos exemplos eu acabei não usando, né? A gente usou só uma matriz de incidência, mas aí na prática a gente vai usar uma matriz com os valores de TF e de F, né? Antes de fazer a decomposição a gente vai ter a matriz com o valor de TF e de F. E aí no PCA em geral não se usa, mas o cálculo do PCA, a ideia por trás é a mesma, né? No vídeo sobre o PCA, eu mostro uma outra forma de fazer o cálculo do PCA, que é usando as matrizes de covariância. Mas tem jeito de calcular o PCA também fazendo a decomposição do jeito que a gente decompôs aqui, porque são técnicas bem parecidas, as coisas são bem parecidas, então dá para derivar um a partir do outro, assim. Então, LSI, LSA é basicamente a mesma coisa do PCA, com algumas diferenças bem pequenininhas. A gente tem também o PLSI, que é uma versão probabilística do LSI, aí entra aquela discussão que a gente teve várias vezes, né? O modelo probabilístico é um modelo que a cada passo da sua modelagem você está pensando em qual a melhor forma de representar o problema probabilisticamente. E aí vocês viram que aqui nesse vídeo eu sempre apresentei o problema como um problema matemático, um problema de manipulação de dimensões. Né? Mas se você pega esse problema e transforma em uma coisa que você pensa cada um dos passos da sua análise e pensa qual a melhor alternativa probabilística para fazer isso, em geral você vai ter um modelo melhor. E aí tem outro modelo também probabilístico, que é o LDA, que é uma versão bayesiana, agora usando as teorias, né, de probabilidade bayesiana, para criar um novo modelo. E aí é também um modelo super bom, é um modelo que também é generativo, que em geral também isso é interessante, essa característica, né? E ele é melhor, porém mais lento, né? Em geral, quanto melhor o modelo, quanto mais detalhes a gente captura, mais lento ele vai ficar. Mas aí, se vocês forem aplicar essas técnicas para fazer análise nos dados de vocês, eu recomendo usar direto o LDA. Que aí diversas ferramentas já implementam isso e tende a ter resultados melhores, né? E como a gente não está tratando com corpos muito grandes, é legal usar um modelo mais bacana, né? E aí se vocês forem indexar, aí usa o que eu falei, né? Mas eu acho que poucos grupos vão realmente criar índices ou máquinas de busca. Em geral, a gente está mais interessado em analisar os textos. E aí provavelmente vocês vão usar o LDA. Então, era isso. É um conteúdo que eu gosto bastante. Eu espero que tenha ficado claro os conceitos. Se vocês tiverem gostado, eu recomendo bastante que vocês se aprofundem nessas coisas. É, um canal que eu recomendo bastante de matemática no YouTube é um que chama Three Blue, One Brown, ou algo parecido, mas ele tem uma série de ele fez uma série de álgebra linear que ele mostra essas questões do mapeamento das dimensões quando a gente faz as operações em cima das matrizes, que é muito interessante. Então, eu acho que são assuntos bem ricos, assim, para quem gostar, quiser se aprofundar, a gente pode discutir na aula e ver mais coisas também.